e está conosco agora para uma entrevista para o nosso canal FEP, Francisco de Assis Pereira. Inicialmente nós o conhecíamos como o marido de Sandra, mas aí nós permitimos ou convidamos que ele ocupasse a tribuna no Paraná e vai nos surpreendendo sempre mais. Já esteve conosco o ano passado na Conferência Estadual Espírita, esteve pelo interior fazendo palestras, depois na região metropolitana. Este ano foi mais reduzida a sua participação, né? Você veio para a região metropolitana somente, ontem, fazendo uma palestra à tarde em São José dos Pinhais. Nós gostaríamos, então, inicialmente, Assis, porque é assim que a gente chama, não chama de Francisco de Assis, que daí pensa que é o santo italiano. Assis, gostaríamos que você nos dissesse como foi essa sua experiência, o ano passado, este ano, como é que você vê a nossa conferência estadual? Eu sinto, especialmente, desejo agradecer o convite para participar dessa entrevista e essa conferência espírita, para mim, são momentos muito importantes, tanto na divulgação, na vivência da doutrina e a integração do movimento espírita. As casas espíritas vinculadas à Federação Espírita do Estado do Paraná. É o trabalho da unificação em marcha, né? Então é muito gratificante nós acompanharmos essas ações tanto no nosso estado, do Rio Grande do Norte, quanto aqui no Paraná. Com referência à nossa participação na Conferência Espírita, tanto do ano passado quanto nesse ano, é um momento em que nós refletimos sobre as temáticas específicas da conferência, não é? Em especial essa com os 160 anos da obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, é maravilhoso porque a gente vai estudando ao longo do tempo. Nós começamos a nos preparar o ano passado, conforme um texto que nós lhe enviamos, não é? Sobre essa temática. E na medida em que nós vamos estudando, pesquisando, nós vamos encontrando tantos subsídios da doutrina espírita a partir das obras fundamentais, as obras de Allan Kardec, e depois nós também vamos avançando nas obras complementares da literatura espírita e enriquece muito. Essa temática, ela tem um profundo significado para a reflexão de cada um de nós, para o movimento espírita, para as casas espíritas, porque abre assim um horizonte, como Kardec mesmo nos diz na obra O Céu e o Inferno. É muito, muito interessante essa sua abordagem. E nós temos algo a dizer. E acreditamos que você, conosco, pensa de igual forma. Como é importante a presença de nós, os trabalhadores espíritas, nessas conferências, nesses congressos que são promovidos pelas federativas. Porque, sim, nós podemos assistir pela internet. Aqueles que estamos impossibilitados de vir, que temos alguma dificuldade, mas quem puder vir, olha, as emoções de ontem à noite, naquela abertura, com o coral, depois a homenagem ao nosso querido Divaldo, foi algo assim que tomou de emoção a todos nós. E algo que, mesmo assistindo em casa, não é a mesma coisa, porque nós não estamos na psicosfera que os espíritos preparam, não é? Sem dúvida, concordo inteiramente com você, porque o clima, a ambiência espiritual é muito especial dentro de um campo preparado pela espiritualidade superior, pelos dirigentes espirituais da federativa, a vinda dos trabalhadores, das pessoas que desejam realmente esse intercâmbio, essa permuta de experiências, esse convívio acolhedor. Isso é maravilhoso, que nós não conseguimos pela internet, que tem o seu valor, sem dúvida, mas o presencial é muito, muito significativo. É inigualável. Então, neste ano, Francisco,
ou melhor, Assis, você está nos trazendo uma novidade. Vemos, inclusive, que você está com o livro em mãos. Você publicou esse livro, Reunião de Estudo, Educação e Prática da Mediunidade. Pelo que nós soubemos, é o fruto de pesquisas a respeito da mediunidade, de reuniões de estudo a respeito da mediunidade de muitos anos. Então, como foi ter a ideia da publicação? Como surgiu a ideia da publicação? As ideias que esse livro contém não são novas, são fruto de leituras, de reflexões, de práticas mediúnicas ao longo dos anos. Nós íamos fazendo nossas anotações, construindo os textos, aproveitando textos para os nossos encontros de formação, né? Porque o grande objetivo, o que está na base desse livro, é a importância da formação mediúnica espírita, com os fundamentos doutrinários. Porque Kardec nos diz, com muita sabedoria no Livro dos Médiuns, que há uma diferença muito significativa entre a aptidão mediúnica e o que ele chama a desenvoltura, a experiência mediúnica. A aptidão está muito vinculada às nossas condições fisiopsíquicas, às condições que caracterizam que nós estamos encarnados, enquanto que a experiência ela é fruto do estudo, das reflexões, das observações, da vivência, e que Kardec diz que nos faculta o tato para lidar com o mundo espiritual. Então isso sempre permeou nossas reflexões, relacionar aptidão, porque muitas vezes nós vemos alguém que chega e tem aquela aptidão de rapidamente psicografar, receber comunicações, mas falta a base, falta a experiência, que é, como Kardec diz, fruto do estudo, da reflexão, da convivência e da experiência dentro de uma reunião espírita séria, como ele bem caracteriza no Livro dos Médiuns. Então, para nós, esse trabalho, ele é fruto de anos de estudo, de reflexão. Ele não surge assim como algo que seja para um destaque em termos de produção, né? Na literatura espírita. Nós já temos uma literatura vasta, mas é uma contribuição aos trabalhadores da casa, principalmente aqueles que estão se fundamentando para um exercício consciente, cuidadoso, criterioso, sistemático, metódico de uma prática mediúnica bem conduzida, bem dirigida, não fruto do maravilhoso, do sobrenatural, do miraculoso, como Kardec bem coloca no Livro dos Médiuns, mas entendendo que os fenômenos espíritas, eles são da ordem dos fenômenos naturais. E aí, entendo, Malena, que esse estudo sobre a necessidade de nós caracterizarmos melhor o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita, já com os estudos de Allan Kardec, vai nos libertando de muitos atavismos, de muitas práticas do mediunismo, e que nós ainda trazemos as nossas heranças. Logo, o livro surge com essa perspectiva, porque tem um prefácio, uma apresentação de uma amiga muito querida que trabalhou conosco na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, foi nossa diretora de assuntos mediúnicos, que hoje está na França, né? A nossa irmã Rosenite Oliveira, que trabalhou muito com a Federação Espírita Brasileira, nós trabalhamos integrados nessas equipes, e ela nos fez a apresentação. O capítulo 1, nós colocamos as bases evangélico-doutrinárias da reunião de estudo, educação e prática da mediunidade. Ou seja, nós partimos de frases, né, de expressões do Novo Testamento, que temos lá a presença clara da mediunidade, e também aqueles aspectos mais introdutórios que estão no Livro dos Médiuns, caracterizando em especial
o que é o fenômeno espírita, o que é a base de uma reunião mediúnica séria. Não é interessante que depois de tantos anos nós ainda estejamos ou nos sintamos como se estivéssemos nos degraus iniciais, tudo tendo que aprender? Nós não deveríamos já estar um pouquinho melhores? Sem dúvida, nós poderíamos estar mais amadurecidos se nós nos debruçássemos de forma mais cuidadosa sobre os textos da doutrina espírita, em especial a codificação espírita, mas ainda nos ressentimos, Malena, dessa situação no nosso movimento espírita de práticas empíricas da mediunidade. E aí nós entendemos que uma das funções da casa espírita fica de alguma forma comprometida. Você bem sabe que a mediunidade e sua prática é uma das atividades básicas da casa espírita, é um dos fundamentos da casa espírita. Que a pode preservar ou, ao contrário, prejudicar. Exatamente. Quando não bem conduzida, nós podemos entrar em terrenos perigosos, inclusive na relação com o mundo espiritual. No capítulo 2, nós trazemos objetivos da reunião mediúnica, tanto no sentido da fundamentação doutrinária, quanto da preparação dos trabalhadores para o exercício da mediunidade nas suas diversas modalidades, entendendo sempre que nós não nos limitamos apenas no médium específico, de psicografia, de psicofonia, mas nós entendemos a equipe mediúnica e os compromissos que essa equipe tem como um todo para a condução da reunião. No capítulo 3, nós já tratamos mais da reunião propriamente dita, desde a fase de preparação, estudo, assiduidade, pontualidade, o método kardeciano de observação, de controle das comunicações, avaliação da reunião, todos esses aspectos que envolvem uma reunião propriamente dita. No capítulo 4, nós vamos aprendendo sobre as relações dos mundos espiritual com o mundo corporal. E aí nós procuramos já introduzir pequenos textos de apoio para fazer essas reflexões sobre a importância do Espiritismo como a ciência do infinito, como Kardec tão bem coloca para nós no Livro dos Espíritos, que me chama assim muito a atenção quando Kardec diz da necessidade de nós estudarmos seriamente a doutrina e nos adentrarmos no que ele denomina de ciência do infinito. Olha, Marlene, que coisa extraordinária, ciência do infinito. Então nós estamos dentro de um campo extremamente rico e que nós precisamos cuidar com muita atenção para preservar essas bases espíritas, porque senão nós estamos passando sem valorizar convenientemente esse projeto de iluminação espiritual coordenado pelo próprio Cristo. E vejamos como isso nos convida, nos concita mesmo, nos convoca a termos que estudar mais. Ainda estudamos muito pouco, apesar de todos os grupos de estudo, do estudo sistematizado da doutrina espírita, da mediunidade, etc. e tal, ainda estudamos muito pouco, porque a gente observa que nós temos os grupos de estudo nas casas, mas a maioria de nós só toma contato com os textos, com o livro, no grupo de estudos. Concordo com você. E algo que sempre me chama assim, a atenção é que nós fazemos formações para trabalhadores da casa espírita nas suas diversas áreas, mas sempre nós indagamos assim aos nossos dirigentes, aqueles que fazem as diretorias das casas espíritas. A diretoria tem um momento para estudar a doutrina espírita, para estudar a obra de Allan Kardec, porque nós temos grupos de estudo sistematizado, grupos mediúnicos funcionando, mas a própria diretoria, frequentemente envolvida com tantos aspectos, tantas coisas administrativas e tudo, a diretoria, muitas delas, claro que tem as honrosas exceções, mas nós sempre sentimos uma lacuna
nesse aspecto. Dizemos assim, essa diretoria ela se encontra pelo menos uma ou outra vez no mês para estudar um tema da doutrina espírita em conjunto. Muitas vezes você não sabe nem o que o outro diretor da casa pensa sobre essas questões da doutrina espírita, porque ele está ocupando cargos, mas ele nem sempre está antenado com a importância, nem no estudo sistematizado, às vezes você tem o comparecimento dos dirigentes da casa. Isso é meio comprometedor, porque você tem uma direção que é quem conduz, quem é que dita o que deve ser realizado, e tem as equipes que estão trabalhando na casa. E quantas vezes tem uma dissonância entre a direção da casa e o que é feito na própria casa. Então isso é uma incoerência dentro da nossa visão. E talvez seja isso, Assis, que nós temos criada na Federação Espírita Brasileira a área dos dirigentes. Foi criada e em nossa federativa também agora. Temos a área da arte, da infância e juventude, da mediunidade, da família, etc. Mas agora nós temos área dos dirigentes. Até porque, se o centro espírita não for bem dirigido, pode não funcionar muito bem. Isso mesmo, minha querida. No capítulo 5, Malene, queridos amigos que nos assistem, nós temos assim, algumas contribuições ao estudo da mediunidade. Foram temas que nós fomos pesquisando, estudando, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, influência moral do médium na educação mediúnica, o conhecimento de si mesmo como base da educação mediúnica, mediunidade e reforma íntima, mediunidade e viciação, mediunidade e obsessão, a obsessão entre os trabalhadores da mediunidade. E Kardec diz que a obsessão é um dos aspectos mais sérios e comprometedores da prática mediúnica. Ele disse que é o principal escolho, né, da prática mediúnica. Evangelho e mediunidade e outros temas. Então nós fomos escrevendo esses tópicos, esses textos ao longo do tempo. E aí nos surgiu a ideia assim, de uma palestra que nós assistimos, em que o expositor dizia, ele falava sobre a questão da avareza. Lembrando daquela passagem de preservar-se da avareza do Evangelho. E o expositor dizia assim que nem sempre nós sabemos compartilhar ou fazer esse compartilhamento das ideias e nos tornamos avaros em relação às ideias. Então, esses escritos já vinham sendo pensados, refletidos. Aí essa amiga querida, que trabalhou muito conosco na mediunidade na Federação Espírita, nossa irmã Rosenite Oliveira, ela disse, por que você não pega essas anotações? Aí eu me lembrei da palestra da avareza, eu digo, olha, eu preciso divulgar alguma coisa, não é, para chegar no mundo espiritual, e aquelas anotações ficaram guardadas, podiam ter sido úteis. E poderiam ter sido mandadas também para o jornal Mundo Espírita. E nós aguardamos novos artigos seus para o futuro. No capítulo 6, Malena, aí nós trazemos alguns textos de apoio doutrinário para o que nós chamamos os ciclos de estudo da mediunidade, porque na federativa nosso projeto envolve ciclos de estudo, ou seja, você tem um ciclo introdutório, aqueles que começam as atividades, que já passaram pelo estudo da doutrina, toda aquela formação básica, quando chegam para um processo de educação da mediunidade, então nós encaminhamos para um ciclo introdutório, onde elas vão rever temas, rever tópicos, por exemplo, sobre a importância da meditação à luz da doutrina espírita, com os fundamentos espíritas, a prece, a concentração, que é algo muito importante na reunião mediúnica, e que muitas vezes as pessoas dizem, eu não me concentro, eu não sei. Então, a gente começa o primeiro ciclo com esses fundamentos, incluindo irradiação do pensamento. Então, a base é o pensamento envolvendo meditação, prece, concentração e irradiação. Seria mais ou menos esse primeiro ciclo. Depois nós partimos para o segundo ciclo, que nós o denominamos de percepção espiritual. Aí nós usamos uma referência de mecanismos da mediunidade, psicografado por Chico Xavier,
em que tem um capítulo intitulado Circuito Mediúnico, em que, para efeito didático, nós vamos distribuindo esses ciclos dentro desse circuito mediúnico, ou seja, na fase que nós chamamos de percepção espiritual, onde o integrante vai tanto estudando na teoria quanto na parte prática. A gente vai exercitando essa percepção espiritual, a questão da qualidade dos fluidos, observando que essa qualidade dos fluidos está relacionada com os sentimentos do encarnado ou do desencarnado. Então, a partir daí, nós vamos para uma outra etapa que nós chamamos de assimilação espiritual, que é o momento em que você já vai aprendendo a conviver mais com os espíritos, perdendo o medo, porque tem muitas pessoas espíritas que têm medo dos espíritos, não é? E aí a gente vai trabalhando essa questão da aproximação, você sentir a presença espiritual. Kardec diz de forma muito feliz assim, que os espíritos se nos acotovelam. É como Paulo que dizia que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E nessa questão do medo, não é somente medo dos espíritos, algo que a gente registra muito entre os médiuns na prática mediúnica é o medo do animismo. Aí a pessoa começa a dizer assim, pois é, eu tive a ideia, mas eu achei que era minha, e não permite o acesso, não permite a passividade. É isso mesmo. Então, nós partimos dessa base, chegamos a uma fase que nós chamamos de contato mediúnico, mas onde você já sentiu a presença espiritual, você procura perceber pelo pensamento, pelas impressões diversas que o espírito apresenta. É assim, como é que vai o senhor? Está bem? Seja bem-vindo. Como está se sentindo na reunião? Então, ainda é esse contato. Caminhamos para uma fase mais de envolvimento, mais de aprofundamento desse circuito mediúnico e chegamos na fase que nós chamamos de comunicação espírita, que é propriamente as comunicações de forma ordenada, criteriosa e tudo. E em relação à questão do animismo, nós também vamos trabalhando nessas temáticas, reconhecendo que o animismo é uma capacidade nossa, né? Nós somos espíritos imortais, nós somos os intérpretes dos espíritos. Kardec diz claramente que o médium é o intérprete do espírito. O trabalho de interpretação mesmo entre nós, de uma língua para outra, é algo extremamente complexo. Então, como você fazer a interpretação do pensamento do espírito se você não se apropria desse pensamento? Eu considero que esse é o aspecto mais delicado. Mas na prática, no convívio, no estudo, nós entendemos que o médium que está iniciando esse processo se evidencia muito realmente esses aspectos mais interiores nossos, como espíritos imortais que temos uma bagagem que vai se manifestando, mas com o processo educativo, com a melhoria, com a condição da reunião, tudo vai se organizando. Então, esse fantasma, entre aspas, do chamado animismo, nós entendemos que ele tem que ser descartado com critério, com estudo. Às vezes, um médium, numa reunião, dependendo da semana que ele teve, tudo, você percebe que aquela comunicação, ela teve assim, vamos dizer, 60% da presença própria, 40% da presença do desencarnado. Para nós que estudamos a doutrina, isso é tranquilo. Kardec já diz isso no capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Médiuns. Ele diz, se 10 pessoas vão assistir uma reunião mediúnica e elas não têm estudo da doutrina, não têm fundamentação, 9 vão sair duvidando. Mas o contrário já é exatamente quando você estuda, que você sabe os limites. Então, tem reunião que você dirige e que você, principalmente quem dirige o grupo mediúnico convivendo, você diz, olha que maravilha, naquela reunião você sentiu assim, 70% foi do desencarnado e 30% já foi, porque é um processo de interpretação que é muito difícil. E isso é uma questão da experiência, né? É da experiência. A experiência. Que vai ajudando, né, o trabalhador, mas sempre considerando essa relação do encarnado com o desencarnado. São duas inteligências que estão no intercâmbio e, nesse nível, Kardec acentua muitas vezes. O médium é o intérprete do espírito. Se ele é um intérprete, ele tem que elevar a sua condição
seja moral, seja cultural, o estudo está aí, porque como é que podemos esperar uma psicografia, uma psicofonia, uma mensagem mais elaborada, se o médium não tem os materiais interpretativos? Ele precisa ter os recursos para isso. Isso demanda tempo, experiência, boa vontade, amor no coração, integração na casa espírita, porque nós entendemos que o trabalhador da mediunidade é um trabalhador efetivo da casa. Não é aquele que chega só para uma reunião mediúnica uma vez por semana, vai embora e desaparece. Não, para nós ele é um trabalhador integrado. Daí nós entendemos que o estudo e educação da mediunidade é muito, muito importante no sentido da educação mais ampliada. Porque o desenvolvimento, muitos falam ainda, desenvolvimento da mediunidade. Kardec fala muito bem isso no capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Mas nós entendemos o quê? É um desenvolvimento dentro de um processo mais amplo de educação. Quando você busca assim, os dicionários especializados sobre o que é educar e o que é desenvolver, você observa que os autores colocam que o desenvolver está muito dentro do educar. E me chama a atenção uma frase muito rica do espírito André Luiz, o Emmanuel, que ele diz assim, que o legítimo desenvolvimento mediúnico é um problema de ascensão dos candidatos às percepções sublimes. Eu acho isso impressionante. Então, há desenvolvimento mediúnico aí por todo lugar, mas o legítimo desenvolvimento mediúnico dentro da perspectiva espírita, aí nós sabemos que tem um diferencial, porque no fundo toda essa questão da mediunidade, da educação, da formação, do desenvolvimento mediúnico é questão evolutiva, ou seja, o médium, aquele que está envolvido com esses aspectos cuidadosos da mediunidade, ele está num grande esforço de iluminação espiritual. Então, como é que eu vou desenvolver percepções sublimes se eu estou só no terra-terra? É verdade. Não é? Então, é muito rico. Então, esse estudo aqui é nesse nível, para que a gente tenha essa vontade, esse gosto de ampliar as leituras e perceber mesmo que mediunidade é um assunto de extrema gravidade para nós e tem que ser preservado como dentro de uma casa espírita, que é um dos fundamentos da doutrina espírita. Nós entendemos que o espiritismo, a base dele é da comunicação mediúnica, que deve ser cuidado e preservado. É de lá que veio, não é? Pois é. Mas nós temos agora uma pergunta muito importante. Esse livro, ele estará disponível nas livrarias? Como se faz para adquiri-lo? Por enquanto, esse livro aqui, os direitos autorais desse livro foram cedidos à Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, qualquer contato para buscar esse livro tem que ser feito através da federativa. Ou seja, nós fizemos o livro, entregamos o livro, mas toda essa parte que envolve, né, essa dimensão mais das vendas e tudo é através da livraria espírita da nossa federativa. Então, ela é quem tem tudo isso. Os contatos é pela federação mesmo, Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que tem o Instagram, tem todos os... É só colocar Federação Espírita do Rio Grande do Norte, você tem acesso. A gente vai fazer esse contato, assim, porque é importante que esse livro esteja disponível na nossa livraria, a livraria Mundo Espírita, que, consequentemente, nas livrarias dos nossos centros espíritas do Estado. Mas, se nós estamos falando tanto de mediunidade, nós temos 2 perguntinhas ainda. A gente vai ficar aqui até lá pelas 5 da tarde. Então, vejamos. Uma das perguntas que, às vezes, nos questionamos se a linguagem do espírito é do pensamento. E é pensamento a pensamento que existe a comunicação, em que o médium se faz o intérprete. Como é que explica-se, então, os fenômenos de xenoglossia?
Eu acredito que todos os fenômenos, a base realmente é o pensamento, né? Os espíritos colocam muito bem isso. Inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 1, tem uma palestra do instrutor Albério, em que ele trata precisamente sobre a questão do psiquismo, comparando como se nossa mente fosse um espelho, um refletor, de fato, né, do espírito que é o ser inteligente. O ser inteligente seria a luz do farol, o espelho do farol, a nossa mente, que reflete, e o corpo físico, a estrutura. Estando encarnado, nós estamos nessa configuração: espírito, perispírito e corpo físico. A xenoglossia é uma faculdade, queridos amigos e irmãos, que demanda uma reflexão muito cuidadosa, porque indica o quê? A pré-existência da alma, o contato nosso com as nossas experiências do passado. E no exercício mediúnico, essa eclosão muitas vezes acontece. Claro que a xenoglossia é uma faculdade muito específica, não é? Sim. Mas que através da mediunidade nós temos médiuns que se comunicam em línguas diversas. Eu até já participei de um momento em que o médium não sabia nada de inglês e o espírito se comunicou em inglês. Olha que coisa incrível. Quer dizer, então, indica que o espírito ainda está com seus padrões, digamos assim, interpretativos, ainda muito vinculados aqui à dimensão material, porque nós que estamos aqui encarnados, ainda numa condição de muitas limitações, de muitas imperfeições, a gente está muito circunscrito ao mundo da matéria. Mas a gente, pela literatura espírita, nós sabemos que a gente, ao desencarnar, por exemplo, não quer dizer que a gente vai transitar de um lugar para outro assim. Você vou sair daqui, vou para a Inglaterra, vou para não sei o que. Você não domina o idioma. Não tem aquele idioma, o idioma universal tem que ser uma conquista do espírito. Então, se a gente está aqui no Brasil, só fala português, né? Até o português de Portugal não é igual ao nosso. É diferente, tem muitas palavras totalmente diferentes. A gente tem mais espanhol do que português de Portugal. Então, você sai de um país desencarnado, você fica circunscrito às esferas vinculadas àquele ambiente para se comunicar. Então, essa questão de comunicar pelo pensamento, ela envolve evolução, condições espirituais, conquistas. Então, vamos desencarnando e a gente vai continuar no português. Quem sabe vem a retomada dos registros do passado, mas a xenoglossia atesta o mundo espiritual, atesta o intercâmbio espiritual, a ligação daquele médium também com conquistas anteriores, porque isso é muito importante, porque não chegar assim, de repente, aquele médium falou, e o espírito falou inglês através do médium, o médium nessa reencarnação, ele não tem aquela base, mas ele tem a base do passado. Tem os registros anteriores. Exato. A gente vê assim, tem obras que tratam, né, de reminiscências, retomadas de reencarnações em línguas, até línguas mortas, e que indica as experiências. Tem um livro de Hermínio Miranda, pela Federação Espírita Brasileira, muito rico, que é Comunicação e Imortalidade, onde ele trata de vários casos, inclusive de xenoglossia, mostrando as experiências desenvolvidas por determinados pesquisadores, revelando o quê? Primeiro, que o espírito sobrevive, que o espírito reencarna, que o espírito tem um patrimônio e que se manifesta em várias e várias situações. É uma faculdade rara, realmente, não é? Porque indica que esse reencarnante que tem essa faculdade, ele tem essa aptidão, né? Ele poderá
com a luz da doutrina espírita, com os seus ensinos, também trazer grandes contribuições para que haja reflexões. Agora, são faculdades que nós não vemos assim com muita frequência hoje, porque o espiritismo já está bem divulgado, tem determinadas experiências que já foram bem sucedidas, mas nós não podemos esquecer que em todo o processo mediúnico você tem efeito físico e efeito intelectual. E aí nós temos uma última pergunta nesse patamar que você está tratando, porque é algo que também, como a xenoglossia, é uma coisa muito rara, não sabemos mesmo se ainda continua existindo. Trata-se de manifestações de espíritos encarnados na reunião mediúnica. Nós temos lá Allan Kardec, que ele fala de algumas evocações que fez no sentido de perguntar como é que o espírito se sentia, que era bem diferente do que ele estava na sua posição de encarnado, principalmente aquela questão do idiota, o menino idiota, né? Então, lembro que Raul falou que o Dr. Marsh, ele estando doente, ele comunicava-se na reunião mediúnica, atendendo o receituário mediúnico. Então, isso ainda ocorre? Você tem notícias se tem essas ocorrências nas nossas casas espíritas? De modo geral, nós não temos essas ocorrências, assim, no geral, não é? Vez ou outra nós ouvimos, não é, experiências nesse sentido, de que atendendo encarnados que estão precisando de socorro, de orientação, pessoas que já estão em idade muito avançada, pessoas que já estão em fases pré-desencarnação, comunicações que acontecem lá mesmo nas nossas atividades na Federação Espírita, um dos grupos, vez ou outra nós recebemos comunicações assim e o registro é relacionado a algum trabalhador, alguma pessoa que está muito vinculada também à equipe, já em fases até de desencarnação e que traz comunicação. E essa pessoa, depois, ela em vigília, ela lembra que ela fez essa comunicação, que ela deu essa comunicação? Geralmente ela nem se lembra daquilo, é algo muito espontâneo que acontece. Nós participamos de uma situação em que nós tivemos uma reunião de diretoria mediúnica da Federação Espírita há muitos anos, e a gente viajava para Recife, né, nos compromissos também da doutrina, e eu tinha, assim, aquele hábito de, durante a reunião que acontecia na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, eu ficava em oração. Onde eu estivesse, quando eu sabia que era aquele horário, eu orava e me recolhia e pedia à espiritualidade que, naquele momento, eu pudesse estar em sintonia com aquela reunião. Tem uma dessas situações interessantes em que um médium bem preparado, com uma pessoa idônea, tudinho, depois ele relatou para mim, ele disse, na hora da comunicação, eu senti tão forte, tão a sua presença espiritual, tão como um desencarnado, que eu... Pensou que estivesse desencarnado. Ele disse assim, e eu, por uma questão assim de critério, eu não dei passividade. Você imagina que situação? Eu disse, eu não quis assim, mas eu senti os fluidos, eu senti as ideias, eu senti o envolvimento, mas eu disse, cuidado, vamos devagar para evitar situações, porque aí a gente tem que ter muito critério, mas que pode acontecer. E então ele me relatou, depois ele disse, e você, o que é que você estava fazendo nessa hora, entre tal hora e tal hora? Eu disse, eu estava dormindo profundo, mas eu não me lembrei do que aconteceu. Que interessante. Então, amigo, chegamos ao final, já nos utilizamos do seu tempo, bastante tempo. Satisfação estar com vocês aqui na Conferência Espírita do Paraná, nossos votos de que essa conferência continue cada vez mais, né, oportunizando essas experiências, as trocas de vivências, experiências, momentos tão felizes, né, de estudo,
e que nós continuemos estudando a doutrina espírita, buscando a nossa fundamentação para poder melhor viver esses princípios. Então, para mim, é muito gratificante estar com vocês mais uma vez e nosso abraço a todos os amigos que nos escutam ou que nos veem e que posteriormente também estarão assistindo, né, essa reportagem. Muita paz, muita alegria espiritual, muito fortalecimento, porque a gente precisa muito de fortalecimento para manter os cuidados da doutrina espírita, os cuidados no campo da mediunidade. Aí eu me lembrei lá de Paulo e Estevão, teve uma daquelas viagens em que Paulo fazia, acredito, com Silas, e que em uma determinada cidade, uma nossa irmã que tinha um processo mediúnico muito ostensivo, mas que mercadejava com os patrões dela a mediunidade, né? Paulo começa a falar, pregar o evangelho, e de repente a entidade atua sobre ela e ela começa, ele dizendo, o manifestante, receba esses homens, eles não são homens, eles são deuses, e aquela coisa toda. E eu só sei que Paulo ficou, e quem estava acompanhando ele também ficou, e a cada vez que Paulo ia falando na multidão, aquela entidade atuava por aquela criatura, até que Paulo atuou também sobre o espírito e disse que ele cessasse aquilo. Quando ele termina, o que o acompanhava, talvez Silas, se eu não me engano, chega para Paulo e diz: Paulo, diante dessa coisa toda, dessas manifestações assim, o que é que nós deveríamos fazer? A gente deveria suspender, digamos assim, esse intercâmbio. E eu achei lindo quando ele diz assim: o cristianismo sem o profetismo é um corpo sem alma. Isso é muito importante para nós. Então, o espiritismo sem a mediunidade bem cuidada, bem alimentada, bem nutrida pelas bases espíritas, perde um dos fundamentos que continua sendo muito importante da relação. Agora, para isso, preparação. Afeição cuidadosa aos compromissos espíritas, aos compromissos da mediunidade. É muito sério esse compromisso da nossa visão e que nós temos que ter muito cuidado na condução desse talento precioso, né? É um talento. Então, me lembrei de Paulo, que ele disse, nós temos que cultivar, agora temos que qualificar. Aí a qualidade mediúnica, ela não pode ser jamais descurada, mas é o campo que envolve o quê? Os dirigentes da casa, os integrantes da equipe e a vivência, principalmente, da doutrina, né? Quando nós saímos das reuniões e vamos nos alimentando na vivência do espiritismo e do evangelho no dia a dia. Isso é o que garante uma reunião mediúnica séria. Pois, para concluir, Kardec ele diz assim, que nós, ao adentrarmos uma reunião mediúnica, nós conduzimos para ela os espíritos que estão na nossa convivência do dia a dia. Muitas pessoas não têm ainda essa lucidez. Seja nossa responsabilidade o adentrarmos a reunião mediúnica, né? Muito sério, ele coloca isso me chama muito a atenção. Ele diz assim, se os espíritos que acompanham os integrantes da reunião não são bons, eles podem interferir na qualidade, na organização e no que vai acontecer ali. Mas o estudo, diz Kardec, é fundamental. E ele adverte isso na Revista Espírita. Ele diz assim, para que você não aprenda, digamos assim, por conta própria, à custa, a própria experiência. Pronto, a própria experiência. Ele diz assim, para você não sofrer por isso, se preserve. Estude primeiro a base, faça primeiro a teoria, a fundamentação, para você chegar na prática. Porque tem muita gente apressada, né? Ela quer fazer prática sem a base. Numa palavra, qualificação, né? Qualificação permanente. Muito obrigado. Então, Francisco, agradecemos imensamente e agradecemos aqueles que estão conosco agora,
ou, como disse Assis, estarão posteriormente conosco. Muito obrigada.